Saber Direito desta semana, o professor Leonardo Aquino Gomes apresenta um curso sobre direito administrativo sancionador. Ele aborda a introdução e os conceitos do tema. Fala sobre sindicância, o procedimento disciplinar, sanções administrativas a particulares e improbidade administrativa. A aula 1 começa agora. Bem-vindo ao programa Saber Direito, um programa da TV Justiça. Essa semana falaremos sobre direito administrativo sancionador. Eu sou Leonardo Aquino Gomes, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Tributário pela Faculdade IBMEC e hoje exerço o cargo de procurador do município de Cotia, atualmente, inclusive, na função de procurador-geral do município de Cotia. Falaremos essa semana, durante toda a semana, sobre direito administrativo sancionador. Esse ramo do direito novo que visa estabelecer parâmetros, conceitos e estudos relacionados à punição do Estado. Começaremos na fase interna da administração pública. Falaremos sobre sindicâncias, inicialmente sobre conceitos, após processo administrativo disciplinar e, por fim, a penalidade, não só a servidores públicos, mas também aos particulares, na aula de improbidade administrativa e, por fim, sobre as punições do poder administrativo sancionatório, que é o tema central da nossa aula. Muito bem. Na primeira aula, focaremos sobre sindicância. Mas o que é sindicância? Sindicância é um instrumento pelo qual a administração pública investiga de forma preliminar, de forma inicial, a conduta de um servidor público ou de qualquer irregularidade que tenha acontecido no âmbito da administração pública. Mas para isso, a gente precisa primeiro entender um pouco o que é a administração pública, o que são seus atos administrativos, atos de gestão. Então, essa primeira aula, nós focaremos os conceitos introdutórios, nos conceitos iniciais sobre direito administrativo e sobre também o ato administrativo. Lembrando que a administração pública possui poderes e deveres. Por que poderes e deveres? Porque mais que um poder que a administração pública tem em relação a determinado fato, ela tem o dever de aplicar. A doutrina, não vou citar especificamente um só professor, mas a doutrina tradicional, a doutrina clássica, ela divide esses poderes em poderes hierárquico, poderes disciplinar, poderes regulamentar, poder de polícia. E dentro desse poder hierárquico está o poder de administração organizar a sua estrutura administrativa, a sua organização, os seus servidores. Dentro também desses poderes existe o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é a administração pública, seja o município, seja o legislativo, em qualquer órgão também, União, Estado, município, de investigar, de averiguar as condutas irregulares que chegarem ao seu conhecimento e proceder eventualmente a uma punição que seja justa, uma punição caso exista, obviamente, o fato irregular, mas também uma punição que seja proporcional ao fato que chegou à administração pública. É um tema muito interessante e de interesse não só para os servidores públicos, mas também para qualquer pessoa que depende da administração pública. A gente sabe que no dia a dia, muitas vezes, a gente precisa todo o tempo fazer protocolos em relação na prefeitura, no Estado, às vezes no legislativo também, alguma matéria de nosso interesse. E parece não haver dúvida que sabemos do dever do servidor público de atender com clareza, com presteza, com educação, e caso não faça, ele certamente poderá sofrer aí uma sanção, poderá sofrer responder a um processo administrativo. Esse processo administrativo ele tem um caminho, muitas vezes ele vai desaguar, ele já vai iniciar num processo administrativo disciplinar, que é o tema da nossa terceira aula, mas ele pode vir com alguns nuances, com algumas características
que é necessário inicialmente fazer uma averiguação prévia. Essa averiguação prévia ela é chamada de sindicância. Ela pode ser comparada a uma fase de inquérito, para quem gosta do processo penal, mas não é a mesma coisa. Eu vou falar durante toda a semana, durante as aulas, que são conceitos diferentes e que a gente necessita, por muitas vezes, diferenciar o processo penal do processo administrativo sancionador. Pois muito bem, feito esse introito, como eu disse inicialmente, nós precisamos conceituar o que é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele consiste no poder-dever, como eu disse também, da administração pública, averiguar o seu servidor público que comete um ato infracional e também aplicar as sanções cabíveis, sejam elas, estando ela prevista sempre em lei. O princípio da legalidade aí, previsto na Constituição Federal, no artigo 37 caput da Constituição, ele é fundamental. Não existe, tal qual no direito penal, a penalidade a servidor público que não esteja prevista em lei. E que lei é essa, professor? Essa lei vai depender do regulamento a qual o servidor público está vinculado. Eu, por exemplo, como servidor público do município de Cotia, eu tenho um estatuto lá na cidade e, obviamente, eu respondo por ele caso eu precise precise responder a alguma situação que me for chamada. Essa lei ela tem que estar prevista, obviamente, no ordenamento jurídico do ente, né? Lembrando aí município, estado, união, executivo, legislativo, e o judiciário normalmente ele está vinculado também ao regime jurídico geral, né? Vamos adotar como exemplo aqui os servidores da União. Eles têm aí a Lei Federal 8.112 de 90, que vale para servidores do judiciário, do executivo, salvo se existir algum regimento próprio referente ao judiciário, regimento. Pois muito bem, esse poder disciplinar, então, como eu disse, ele se desenvolve observando regras previstas em lei, previstas no ordenamento, sempre garantido, obviamente, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório. É muito importante que o servidor público tenha acesso aos autos, né? Nós vamos tratar durante a aula sobre essa situação de acesso aos autos, de defesa técnica, mas digo desde já, é sempre muito importante. Num Estado de Direito, num Estado democrático de Direito, a gente sempre precisa garantir o direito de defesa, o direito de acesso aos autos, o princípio da transparência. Então, dentro do poder disciplinar, conceituado o que é o poder disciplinar dentro do direito administrativo, existe um meio de você aplicar essa penalidade, um meio que você vai fazer essa apuração, essa investigação. Eu vou começar então pela sindicância. O que é sindicância? A sindicância ela está prevista na Lei 8.112 como um meio de investigação prévia, quando os fatos não estiverem totalmente definidos, ou autoria. A autoria também pode ser dúbia, pode haver uma irregularidade que chegou ao conhecimento da autoridade, mas não há certeza de quem foi o responsável por esse fato, por esse ato que se imputa irregular. Então, a sindicância ela decorre quando os fatos não estiverem totalmente definidos ou a sua autoria. Muitas vezes a administração pública recebe uma notícia de irregularidade, porém não é possível deflagrar um processo administrativo contra o servidor público de imediato. É necessário que se faça uma apuração preliminar para averiguar e identificar, quando necessário, o servidor público a que se imputa um ato de irregularidade. A sindicância decorre do próprio poder-dever do Estado de aplicar as penalidades aos servidores públicos, mas também da sua autonomia.
A autonomia dos entes administrativos está lá previsto, né, como todo mundo sabe aqui, no artigo 2º da Constituição Federal. Os poderes são harmônicos entre si e a organização administrativa e política desses entes, no artigo 18, ela é garantida. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não existe apenas um órgão que faz essa investigação, essa apuração. Um fato irregular não necessariamente precisa ser tomado para o Ministério Público, ser levado ao Ministério Público ou ao Judiciário. A administração pública, ela tem o direito e também a obrigação de depurar, investigar aquilo que é feito, aquilo que é levado a ela, entregando para o cidadão ou entregando para o próprio servidor público que também está no meio ali uma solução em relação àquele fato, àquele ato administrativo. A sindicância, ela é super importante para o desenvolvimento do processo administrativo. Porém, ela não é peça obrigatória. Nós vamos ver isso de uma maneira mais tranquila na aula de quarta-feira, na aula de número 3, no sentido de que o processo administrativo disciplinar ele não necessita da sindicância. Quando existe um fato de maneira concreta, delimitada, por exemplo, o servidor público que discute com o cidadão, que o ofende, que age de forma sem urbanidade, que normalmente é um dever previsto em todos os estatutos, né? Como eu disse aqui, a legalidade, a previsão das sanções, ela precisa estar em cada ordenamento, mas não necessariamente a sindicância ela vai ser necessária. Isso porque se o fato estiver bem delimitado, a gente pode partir aí para o processo administrativo disciplinar diretamente, com a indicação do servidor, com indicação do fato que ele é atribuído, a responsabilidade, e aí, por sim, vamos seguir na apuração. Pois bem, a sindicância ela pode ser iniciada de maneira por base de denúncia anônima. Nós temos aí a súmula 611 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele tem diversos julgados sobre o processo administrativo disciplinar sobre sindicância. Eu acredito que muito decorrente das questões relacionadas ao mandado de segurança impetrado em relação a algumas autoridades que, por força da Constituição Estadual, têm prerrogativa de foro junto ao TJ. É muito comum o servidor público que se sente prejudicado pela penalização que sofre durante um processo administrativo disciplinar valer-se do mandado de segurança, e muitas das vezes, se ele for um servidor público estadual, por exemplo, o ato é praticado aí, por fim, pela autoridade estadual máxima, que é o governador do estado, chefe do Poder Executivo, e certamente esse processo já vai em sede aí de recurso ordinário, já que a competência, em geral, é do Tribunal de Justiça local. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem feito bastante estudos sobre os processos administrativos disciplinares. Vale a pena o estudo. São jurisprudências muito interessantes que norteiam a administração pública em qualquer ente. Mesmo que o município tenha um estatuto diferente, tenha um estatuto com legalidade, aí, com normas diferentes do ente estatal, são julgados, são norteadores que valem para qualquer ente, qualquer prefeitura, qualquer estado, porque elas são análises que decorrem da interpretação da Constituição Federal e dos próprios princípios do direito, os princípios do direito administrativo. Então, a súmula 611 do Superior Tribunal de Justiça, ela fala que, desde que devidamente motivado, desde que devidamente concatenado, obviamente, os fatos precisam estar ali muito bem indicados, observados. A denúncia anônima ela pode sim servir como início de uma apuração preliminar. Então, pense, senhores, que às vezes uma determinada pessoa entra em contato com a administração pública buscando algum dado, alguma situação aí que decorre da lei de acesso à informação, busca essa informação
pelos meios devidos e ela não responde, ela não é respondida, perdão, ela não é atendida às vezes no prazo legal, ou é tratada com falta de urbanidade, ou é questionada dentro da administração, por que você quer saber desse dado. E ela então, às vezes com medo de represália, com medo de alguma situação, ela acaba procedendo aí à denúncia anônima porque não quer se identificar. Não há problema. A súmula 611 aí, ela deixa muito claro, né? Obviamente que esse fato deve ter sido levado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de algum questionamento de defesa, questionando o porquê que a pessoa que fez a denúncia não está ali identificada, mas não há problema. Então, nós podemos iniciar o procedimento de sindicância. Repito mais uma vez, é um meio pelo qual a administração pública vai aplicar, vai concretizar o poder dever aí de investigar os servidores públicos, de aplicar sanções administrativas, decorrente também, como dito, do poder disciplinar, que é um dos poderes do ato administrativo. Pois bem, e quem trabalha nessa comissão? Quem que forma essa comissão de sindicância? Primeiramente, eu falei comissão, mas é importante dizer que nem sempre a sindicância ela vai ser integrada por uma comissão. No âmbito federal, ela tem essa previsão de um órgão colegiado. No entanto, existem estatutos, existem normas que vão aí disciplinar o procedimento de sindicância em cada âmbito. E essas normativas elas não prevêem um órgão colegiado. Minha concepção, meu entendimento é que é sempre interessante quando você trata de uma aplicação, de uma penalidade, é algo muito caro ao servidor público, é algo muito caro para a própria administração pública, que tem aí o seu servidor público exercendo, né, o Ministério Público, que seja uma comissão, que seja um grupo capacitado para poder fazer essa apuração, que seja um grupo com experiência, com expertise, né, não necessariamente conhecimento em direito, mas que entenda aquele fato que está sendo ali apurado, e que, portanto, possa fazer um relatório para ser levado ao final à autoridade julgadora, a autoridade que tem competência para poder autorizar o procedimento administrativo e portanto, aí ser um julgamento imparcial, técnico, né, correto, para a gente ter uma justiça. Eu falei nesse argumento da autoridade competente. Por mais que você tenha uma comissão indicada para poder fazer a apuração daquele fato que se imputa como ilegal, se imputa como irregular, nós temos que lembrar, nós temos que voltar um pouquinho lá nos atos administrativos e lembrar que o ato administrativo ele prevê ele tem os seus requisitos, né? E ele prevê a competência, né? Para a gente lembrar rapidamente aí, o ato administrativo ele tem 5 requisitos, né? 5 elementos: competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. A competência é essencial para o ato administrativo se concretizar. Somente a autoridade que possui competência para determinado ato é que pode realizá-lo. Então, por mais que a sindicância seja realizada por uma comissão, por servidores públicos designados para aquele ato, é necessário que uma autoridade administrativa, em geral, é o prefeito no município, em geral, o estado, é o governador ou alguma autoridade muito ligado a ele, que autoriza, que recebe aquela informação e autoriza a deflagração da sindicância. Então, por mais que a autoridade não esteja ali na instrução, no dia a dia daquela averiguação, é ela a responsável para poder autorizar, para poder validar aqueles atos, e é ela também que vai fazer o julgamento do ato administrativo, do fato administrativo que gerou aquela sindicância. Pois bem, sendo assim, após a autorização da sindicância pela autoridade administrativa, a comissão vai receber os autos da sindicância, analisar o conteúdo e, geralmente, não existe um procedimento tão bem definido como no processo penal,
e também, às vezes, até menos definido do que no processo administrativo disciplinar, objeto da nossa aula posterior. A sindicância ela segue uma ritualística, um procedimento de maneira mais sem tanta formalidade. A comissão processante vai receber os autos, vai verificar se está em ordem, vai verificar se a autoridade competente de fato autorizou a prática daquela apuração e muito provavelmente, repito, não é algo obrigatório, não é uma formalidade que está prevista em geral nos estatutos, na lei que vai regulamentar aquela sindicância, mas vai chamar a pessoa para ter acesso aos autos, para saber que existe uma infração relacionada ali a ela, pode ser a ela, né? E a pessoa provavelmente vai prestar os seus esclarecimentos. Não necessariamente os esclarecimentos prestados de forma verbal, de forma oral, vão ser suficientes para poder finalizar a sindicância. Às vezes os fatos precisam ser melhor apurados. Então, precisam ser apurados e elucidados, né? Então, será necessário a instrução do processo, né? O processo administrativo também, tal qual o processo judicial, ele demanda a instrução do processo, a produção de provas se necessário, ou mesmo, né, enfim, qualquer diligência externa que se faça necessária. E aí, a partir daí, então, ela vai seguir para um relatório, podendo esse relatório ser conclusivo na aplicação de uma penalidade ou pela arquivamento ou mesmo de um processo administrativo disciplinar que vai ter um outro procedimento que vai ser uma segunda fase dessa apuração. A sindicância, ela, em geral, ela não é utilizada para aplicar a penalidade em si. A sindicância seria esse procedimento preparatório que eu já enfatizei no início e ela não é comumente utilizada para aplicação já para o desfecho final quando o fato realmente for punível, quando o fato realmente for comprovado e punível. No entanto, existe sim a possibilidade de você aplicar a penalidade, né, ao agente na própria sindicância. Nós temos no Estatuto, da Lei 8.112 de 90, que é a lei dos servidores federais, como eu disse, né? Ela não é uma lei aplicada a todos os servidores, mas ela serve como norte aí por ser de caráter federal. Ela prevê que na sindicância você pode aplicar a penalidade de advertência, que é uma penalidade leve, em geral a anotação no prontuário do servidor, na própria sindicância. Observado, obviamente, contraditório. Não dá para você, numa sindicância, sem abrir a defesa, sem abrir o contraditório, aplicar a penalidade diretamente, porque senão o servidor fica lá com aquela anotação, com aquela menção negativa a seu nome, a sua conduta, sem ao menos saber que o processo foi gerado aí contra si. No entanto, o mais comum é que a sindicância faça essa apuração preliminar dos fatos e, dentro desses fatos apurados, indique de quem é a autoria daquela situação e, obviamente, se existe indícios aí de materialidade para levar esse processo para o processo administrativo disciplinar, que é um processo mais amplo, que é um processo mais relacionado à produção de provas, inclusive que pode gerar penalidades mais severas, né? Em última ratio aí, a demissão do serviço público. A sindicância, pessoal, não é somente aberta em face de servidores públicos estáveis. É muito importante ter isso em mente, pois é sabido que o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, garante a estabilidade aos servidores públicos quando completos aí os 3 anos do estágio probatório, sem nenhum tipo com aprovação no estágio probatório, e após qualquer fato irregular imputado ao servidor público nesse período, ele vai responder aí o processo administrativo disciplinar e se penalizado for, pode ser emitido. No entanto, os servidores públicos nomeados em comissão, que no direito chamamos de nomeação ou exoneração ad nutum, aquela que não precisa ser fundamentada, eles também estão sujeitos ao regime disciplinar
eles também estão vinculados ao poder disciplinar que eu comentei no início. Servidores públicos em comissão, eles podem sim ser exonerados pelo gestor, pela autoridade nomeante, sem qualquer tipo de justificativa, mas muitas das vezes existe uma situação em face do servidor público comissionado que o gestor opta pela manutenção do servidor, opta pelo direito de defesa dele. E eles também está aí sujeito ao processo administrativo disciplinar, à sindicância, e ele pode também ser objeto aí de apuração nesse contexto da irregularidade, né? Mas vamos falar um pouquinho de defesa na sindicância. O processo administrativo disciplinar, ele tem muitas semelhanças com o processo penal, com a parte do direito processual e também do processo do direito material, do direito penal. Mas tem diferenças também, né? Enquanto no direito penal a gente tem a obrigatoriedade da defesa técnica, ela precisa realmente estar amparada pelo advogado. Se não fizer, tem lá todas as previsões que não cabe a mim entrar no mérito do processo penal, mas ela é obrigatória, né? A gente sabe que no direito penal ela é obrigatória, no entanto, essa mesma situação não ocorre no direito administrativo, né? Nesse poder disciplinar aí que nós estamos tratando hoje. Existe a súmula vinculante número 5, né? Toda súmula vinculante ela vem do Supremo Tribunal Federal, né? Como a gente sabe, ali nos termos do artigo 103A da Constituição Federal. E por reiteradas vezes foi tratado também algumas nulidades, algumas situações que a defesa não concordou com aquele processo, alegando inclusive falta de defesa técnica, mas o Supremo pacificou isso já há um tempo. E então, nos termos da súmula vinculante número 5, a defesa pode ser feita pessoalmente, é importante ter a defesa, mas a defesa técnica via advogado, ela não é obrigatória nos termos aí da súmula vinculante de número 5, né? E quem pode ter acesso aos autos da sindicância? A sindicância é um procedimento que corre, como todos os processos judiciais, administrativos, em geral, que correm de uma maneira aberta, de uma maneira pública? Não, né, pessoal? Não, a sindicância, ela trata de assuntos íntimos, de fatos ligados a uma eventual punição ao servidor público, e isso, obviamente, geraria um constrangimento, não só na repartição pública, mas também, né, no âmbito pessoal da pessoa, do servidor. Então, portanto, a sindicância ela deve ocorrer em sigilo, salvo aí o acesso ao interessado. Isso não é uma faculdade do presidente da comissão autorizar ou não o acesso aos autos, mas para o advogado constituído, né, para aquele que realmente deseja ser assistido por advogado da sindicância ou no processo administrativo disciplinar, ela precisa obrigatoriamente apresentar um instrumento de mandato, a procuração, para que esse acesso aos autos seja franqueado e consequentemente, a defesa possa exercer o seu papel de assistir o servidor público nessa defesa, né? Muito bem. Eu vou mais uma vez enfocar na relevância do assunto, porque pode parecer que a sindicância é um assunto de interesse apenas do servidor público. Isso é algo muito interno, né? Algo do servidor público, e isso é um assunto que demandaria aí apenas para quem está na administração pública, mas eu penso que não. Eu penso que a sindicância, o processo administrativo disciplinar, ela tem uma importância muito grande a qualquer cidadão. Como dito também já no início, o cidadão que vai à administração pública, ele tem a expectativa, mas mais que expectativa, ele tem o direito, né? O direito de ser bem atendido, de receber uma informação precisa, de receber uma informação em tempo hábil. A administração pública, ela tem um objetivo, uma finalidade, que é atender o bem público, né? Os servidores públicos estão ali para exercer esse mistério. Os termos do artigo 5º 34A da Constituição Federal, uma norma aí, cláusula pétrea, né, aquela que não pode ser modificada pelo Constituinte
derivado, desculpa, é o direito de petição, né? Artigo 534A. O direito de petição ele se consagra exatamente pelo cidadão poder acionar a administração pública e, portanto, ter uma resposta adequada. Então, muitas das vezes, você está lá com uma situação um ponto de ônibus, né, que não chega próximo à sua residência, ou mesmo a cobrança de um tributo que eventualmente não considera justo, aciona a administração pública e não tem resposta, ou é recebido com truculência, com falta de urbanidade. Isso é um direito básico, basilar do cidadão aí ter esse acesso dessa informação, desse direito, e muitas vezes ele é frustrado. E aí, o que fazer? Você vai, então, para um outro momento, que é acionar o órgão de fiscalização, em geral as corregedorias, né? Aí, em geral, os entes têm as corregedorias, ouvidorias, que são órgãos aí que vão deflagrar a sindicância para poder verificar o que ocorreu e consequentemente, fazer a apuração no tempo correto e punir o servidor, obviamente, que foi truculento, que foi não atendeu os prazos, né? Pois muito bem. A sindicância, então, ela vai se desenvolver após a autorização, né, da autoridade competente, que vai receber essa informação de irregularidade que nós já tratamos aqui, já simplificamos, muito provavelmente instituir uma comissão ou um servidor específico para apurar. E no curso dessa apuração, proceder aí a todas as diligências, as provas, né? Pode chamar assim de provas nessa apuração. Mas eu diria que as provas são mais ligadas no processo administrativo disciplinar, porque a sindicância, como é procedimento prévio, nós estamos ainda na fase embrionária, na fase inicial daquele fato, elas podem ser também chamadas aí de elementos de informação, de colheita de informações. Então, a sindicância ela vai se desenvolver ouvindo, né, objetivando aí as pessoas que foram também indicadas, né, que poderiam apontar ali, quem sabe, de alguma informação e, consequentemente, fazer um relatório para a autoridade competente, a mesma, né, em geral, né, pode haver algum nuance aí, mas em geral a mesma que abriu, que determinou a abertura daquela sindicância. E aí, então, decidir, né, pelo arquivamento, se não houver elementos, se não houver indícios mínimos de que realmente houve aquele fato indicado, pela aplicação de uma penalidade mais branda, como eu já destaquei aqui, né, é possível sim ser realizado esse procedimento aí de aplicação de uma advertência, né, de uma punição mais leve ao servidor, ou mesmo sugerindo que esses elementos de informação eles estão bem delineados. Esses elementos de informações eles imputam ao servidor X a prática de determinado ato e aí, portanto, levar a abertura ao procedimento administrativo disciplinar. Veja como é dinâmico o procedimento. É algo muito interessante que nós temos, e uma matéria que nem sempre é muito aprofundada, né? Eu acredito, como eu disse agora há pouco, que pensa-se muito que é algo relacionado apenas ao direito e dever do servidor público, mas na verdade é algo que envolve o direito realmente do cidadão, né? O direito constitucional do cidadão de ser bem atendido, né? E penso também que existe bastante campo para estudo desse tema. Eu vou fazer alguns paralelos durante as aulas, né? Não só a aula de hoje, com o processo penal, mas eu sempre destaco, né? O processo penal ele não é idêntico ao processo administrativo sancionador. Tem que ter bastante cuidado com essa situação, né? Uma coisa é o procedimento administrativo sancionador, uma coisa é o processo penal. Mas temos alguns exemplos que podem se concatenar. Afinal, é o Estado punindo, né? E um outro ponto interessante que cabe destacar é que, em geral, a doutrina não se refere ao processo administrativo sancionador relacionado ao poder disciplinar. Então, aqui nós estamos falando da sindicância, ela, em geral, voltada para
processo administrativo disciplinares, para aplicação de penalidades a servidores, mas, em geral, o procedimento administrativo sancionador, que é o tema geral das nossas aulas, ele é muito mais vinculado ao poder de polícia. Eu vou tratar isso de maneira mais extensa nas aulas posteriores, principalmente na quinta aula, mas, de uma certa forma, nós estamos falando, sim, de aplicação de punição a um cidadão, seja ele servidor público ou não. Mas eu faço essa ressalva, né? É importante aí que as pessoas tenham em mente que o poder de polícia, que é responsável por regulamentar, que é responsável por autorizar a aplicação da penalidade do Estado ao servidor público, do Estado ao particular, ele é diferente aqui do poder disciplinar, né? Nós estamos aqui falando de situações diferentes, mas que tem o mesmo desfecho, que é a aplicação da punição ou não, né? Pode ser arquivado ao cidadão, né? Voltando, então, para a sindicância. A sindicância, então, como eu falei, dei os exemplos aí das situações de irregularidade, ela vai ser instruída, ela vai ser acompanhado, rememorando para o advogado ou não, a critério da pessoa investigada. Particularmente, os processos que eu instruo, que eu sou designado para poder atuar como presidente ou como membro de uma comissão, se a pessoa que é convidada a tomar conhecimento que existe um sindicância, que existe um processo administrativo disciplinar em seu desfavor, particularmente eu aconselho a ela sempre a constituir um advogado, porém, repita-se, a súmula vinculante 5, ela diz que não é obrigatório, que não seja permitido, né? São coisas que estão completamente diferentes. Ela é permitida, sim, uma garantia constitucional, em qualquer servidor, de qualquer pessoa, ser assistido por um advogado. Todavia, se não fizer, né, às vezes por questões pessoais, né, existem diversos casos que a pessoa não quer constituir um advogado, ela não vai ser, a sindicância, o processo administrativo, ela seguirá seu curso normal, não haverá prejuízo para a apuração. Recebido, então, o processo pela comissão sindicância, ela irá, então, realizar as diligências necessárias para apurar o fato que ali está. Pode ser testemunhas, pode ser documentos, muito importante, às vezes, a requisição de documentos, sejam de documentos internos da própria administração, mas às vezes de outro departamento, de outra secretaria, e assim fazer uma análise daquele fato que foi levado, né, ao conhecimento da autoridade administrativa e, portanto, objeto da apuração da sindicância, né? Vamos tratar um pouquinho sobre o mérito do objeto da sindicância, né? Nós sabemos que o mérito que é exatamente aquilo que está a fundo, que está se discutindo. Não estamos falando mais das regras procedimentais, mas o mérito da apuração, em geral, ele é de responsabilidade da própria administração. A administração que vai fazer a ponderação se aquilo realmente constitui uma irregularidade ou não. Ou seja, é pacífico, inclusive, isso na jurisprudência, que a revisão do mérito administrativo ela não compete ao Poder Judiciário. Então, nós pegamos aqui todo o procedimento da sindicância. No final, a comissão sindicância emitiu um relatório final dizendo que aquele fato, vamos pegar o mesmo exemplo, né? Do ponto de ônibus, o servidor teria sido truculento, ele não foi, apenas foi uma informação mais seca e portanto, ele decidiu arquivar sem aplicação de nenhuma penalidade ao servidor. E isso é um mérito, isso é uma análise feita pela administração pública. No entanto, cabe controle judicial do ato administrativo, como a gente sabe. Então, tem que ter muito cuidado para ver se a administração pública, em nome da defesa daquilo que seria o mérito do ato administrativo, não cometer ilegalidades. Se a prova constituída nos autos, né, ou nos elementos de informação da sindicância estiver indicando para um fato de irregularidade e a administração, por motivos aí
inúmeros, né? Que são várias possibilidades. Resolvi pela aplicação, pelo arquivamento, ou mesmo entender pela aplicação da penalidade quanto os elementos de informação ou quanto as provas no PAD disserem de forma contrária, cabe controle judicial, sim, do ato administrativo, né? Então, em geral, nós temos que ter em mente que o mérito do ato administrativo ele não é passível de revisão do Poder Judiciário, embora, na prática, as pessoas que se sentem prejudicadas por um ato administrativo que não é de seu interesse, né, que está descontente com aquele ato administrativo ali, o resultado da sindicância é um ato administrativo, ele costuma juizar, né? Então nós estamos aí verificando cada vez mais um descontentamento do cidadão, do servidor, que vai ao judiciário fazer essa reclamação, né, daquilo que não é do seu interesse. No entanto, o judiciário também é muito forte, muito pacífico em dizer que realmente o mérito do ato administrativo, a ponderação, se aquilo é uma irregularidade ou não, se aquele prazo ou não foi atendido, é da administração pública. E por quê, né? E por que isso? É uma jurisprudência super compreensível. Nós falamos também nessa aula que os poderes são harmônicos entre si, né? O artigo 2º da Constituição também, cláusula pétrea, ele garante isso, né? Não seria crível que o judiciário, né, outro poder, fizesse intervenções naquilo que cabe à administração pública decidir. Muitas vezes a administração pública ela está lotada de prazo, muitas vezes a administração pública ela está realmente precisando de mais pessoal, mas ainda não conseguiu fazer um concurso, ou em diversas questões não consegue dar resposta no prazo estabelecido, ela vai ter realmente uma tolerância maior com o servidor que não responde os fatos naquele período. Bom, estou aqui a justificar a demora, mas às vezes quem está mais diretamente ligado à administração pública vai saber melhor, né, o que realmente pode ser feito em relação ao cumprimento de prazo, né? Obviamente, não existe uma regra em relação aos prazos, mas também uma desproporcionalidade, embora a administração pública possua dificuldades para responder a demanda no tempo hábil, 1 ano, 1 ano e meio aí seria um prazo desrazoável, e aí essas desproporcionalidades, essas situações que vão ferir os princípios do direito, vão ferir normas constitucionais, certamente, elas vão ser, sim, passíveis de revisão do Poder Judiciário. Então, nós temos que ter em mente isso. A regra geral é que os atos administrativos, o mérito do ato administrativo, ele não é passível de revisão do Judiciário. Porém, se houver uma teratologia, né, que é uma expressão bem comum do direito, algo que sai muito daquilo que é comum, aí sim haverá uma intervenção do Poder Judiciário, né, que certamente, invocando princípios caros da Constituição, como é a independência, né, mas aí o princípio da eficiência, né, da legalidade também, vai sim intervir, vai sim impor um prazo, uma punição ou mesmo uma sanção, caso não seja cumprido um prazo específico aí para a conclusão da sindicância, ou mesmo, né, a resposta definida pela comissão, né? Vamos então, já finalizando essa aula introdutória em relação à sindicância. Eu comecei tratando dos conceitos básicos do ato administrativo, dos poderes, né? E agora nós estamos focados no poder disciplinar. O poder disciplinar, ao lado de outros poderes da administração e também concatenado ao poder hierárquico, ele garante, ele é um poder-dever à administração pública de deflagrar processos administrativos com o objetivo de apuração de irregularidades. Esses processos administrativos, chamados de sindicância, quando estão no sentido embrionário, eles garantem aí uma apuração prévia
daquilo que está sendo levado à administração pública e podem servir de um elemento importante, de algo que possa contribuir para o processo administrativo disciplinar, que é uma segunda etapa, quando necessário, para, assim, a apuração da responsabilidade funcional do servidor público, né? Tratamos também da independência dos poderes. Isso é algo muito importante, e é importante muito enfatizar, porque a independência dos poderes é uma garantia constitucional, né? Os poderes são harmônicos entre si, nos termos do artigo 2º da Constituição, e a autonomia administrativa política dos entes também está garantida ali no artigo 18 da nossa Carta Magna, né? Essas prerrogativas, elas garantem que a administração pública, elas tenham a sua própria regulamentação. Inclusive o próprio Poder Judiciário, ele é o responsável, né, no âmbito aí interno, de fazer também a apuração dos fatos que chegam, né, à sua corregedoria, que chegam à sua autoridade e eventualmente são indicados como irregulares, e, portanto, ele vai aí dentro do seu internamente, né, dentro do seu corpo interno, fazer essa apuração. E é um ponto interessante também em relação a essa independência, porque isso pode também causar uma ausência de norma, uma ausência de uma regulamentação una a respeito das sindicâncias, né? A gente tem aí leis federais, eu citei a 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, mas ela não é aplicável, também ratifiquei algumas vezes aqui durante essa aula, a todo mundo, né? Os municípios têm a sua autonomia para poder organizar a sua administração, e certamente no campo disciplinar não é diferente. E isso gera, obviamente, uma ausência de um código, de uma lei única que vá ser aplicado a todo mundo. Então é muito comum, às vezes, que o servidor público de determinado ente, talvez trabalhe até próximo, mas um é do estado, o outro é do município, sejam aí submetidos a ritos, sejam submetidos aí a procedimentos diferentes, porque cada estado tem a sua forma de prever como se dará esse processo. Pois bem, isso gera uma certa dificuldade, né? Ou eu não diria dificuldade, mas complexidade no estudo da sindicância, né? Como também já destaquei algumas vezes, né? Não estamos falando de processo penal, mas no âmbito do processo penal, existe o Código de Processo, existe o Código Penal, e lá as regras são mais definidas. Você sabe aí que quando vem a denúncia, tem a resposta à acusação, tem lá o procedimento de drogas, que é um pouco diferente, mas em geral você tem aí um regramento, um procedimento mais um procedimento único, né? Para poder definir esse procedimento da sindicância é diferente. Então, estou fazendo algumas citações aqui relacionadas a 8.112, mas, na verdade, os estados, os municípios, eles têm uma diferença no seu regramento. No entanto, a gente também, não obstante a diferença de regramentos, nós temos, como eu também citei durante a aula, alguns primados, alguns conceitos constitucionais, alguns mandamentos constitucionais, que eles precisam ser observados em todos os entes. E aí destacando, obviamente, né, a súmula vinculante de número 5, como eu tratei na aula, da prescindibilidade da presença do advogado no procedimento sindicando, no procedimento administrativo disciplinar. Nós temos também a questão da contraditória, da ampla defesa, do acesso aos autos, ou seja, por mais que o ente tenha a autonomia para poder regulamentar esses procedimentos, essas regras de processo, né, daquilo que a gente está tratando aqui, que é a efetivação do poder disciplinar, existem algumas normas que são válidas para todos os entes, né, toda a nossa federação. Então, tem a súmula vinculante de número 5, né, tem a questão também da eficiência, né, toda sindicância precisa observar o princípio da eficiência, ter um prazo razoável, o acesso aos autos também, né, garantido aí o direito de acesso aos autos ao servidor e à pessoa que é interessada.
E, por fim, também a questão, ao final, que nós tratamos do mérito do ato administrativo, né? O mérito do ato administrativo, ele não é passível de revisão em regra pelo Poder Judiciário, né? Nós tratamos aqui como exemplo, muitas vezes, após a formalização e a finalização do procedimento, a gente tem uma ideia de que não vai ser arquivado, ou que vai ser arquivado, mas, na verdade, essa discricionariedade vai caber ao gestor, sempre, obviamente, observando os princípios aí da Constituição, a proporcionalidade e a razoabilidade. Certo? Nós estamos, então, finalizando essa aula, e para que a gente faça uma revisão, que a gente consiga fixar os pontos, nós vamos aqui fazer o quiz, que são 3 perguntinhas, para a gente, de forma interativa, tratar dos temas que nós falamos nesses últimos minutos aí da nossa aula. Em relação ao acesso de interessados na sindicância disciplinar, letra A, por ser de caráter inquisitorial, seu acesso não está permitido. Letra B, seu acesso somente é permitido nas hipóteses que o presidente da apuração entender ser viável. Letra C, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência de polícia judiciária e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Letra D, é direito de qualquer advogado, em face da previsão do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Qual é a resposta certa? É a letra C. Conforme a gente tratou na nossa aula de hoje, o advogado ele tem sim direito de ter acesso aos autos, mesmo sendo um procedimento investigatório. No entanto, ele precisa de sim instrumento de mandado, ele precisa sim de procuração para assistir o representado. Vamos para mais uma questão. No âmbito do processo administrativo disciplinar, quanto à constituição do advogado pelo servidor. Letra A, a ausência de defesa técnica não ofende a Constituição. Letra B, é obrigatória em todos os entes federativos. C, é obrigatória nos processos administrativos disciplinares em face de servidores federais. Letra D, não é permitida. A resposta correta é a letra A, né, pessoal? A gente também fez isso tudo aqui durante a aula. E essa resposta está na súmula vinculante número 5, né? As súmulas vinculantes elas são emanadas aí pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo já decidiu isso, né, de maneira obrigatória, vinculante, portanto, que a ausência de defesa técnica, o servidor pode fazer sua defesa de maneira pessoal, né, pode fazer sozinho, não ofende a Constituição, né? As demais alternativas ela fala da obrigatoriedade na letra B e na letra C, independente do ente federativo, independente de onde corre, se a sindicância está no âmbito disciplinar, no âmbito judicial, no âmbito policial, não é relevante, né? Então a resposta dessa questão aí está na súmula vinculante de número 5, né, letra A. O mérito do ato administrativo consistente na aplicação da penalidade disciplinar. Letra A. Pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Letra B. Pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário. Letra C. Em regra, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, notadamente quando respeitado o direito à ampla defesa. Letra D. É puramente discricionário. A resposta correta é a letra C. A gente também tratou aí durante nossa aula que o mérito do ato administrativo ele não é revisto pelo Poder Judiciário. O que é o mérito do ato administrativo? É a análise a fundo daquilo que foi praticado pela administração. É o resultado, nós estamos falando aqui da sindicância, da análise, né, da ponderação do que é o fato. O Poder Judiciário ele não entra, né, nessa seara, ele não vai a fundo na análise do mérito, salvo se houver, obviamente, uma teratologia, se houver uma legalidade. Então, a questão proposta é, havendo o princípio da contraditória, da defesa, havendo aí as garantias constitucionais do acesso aos autos, o mérito administrativo ele não é passível de revisão do Poder Judiciário e, portanto, a letra C é a resposta correta. Bom, pessoal, estamos finalizando a aula sobre sindicância, a nossa primeira aula. Durante toda a semana nós daremos continuidade
a esse tema sobre direito administrativo sancionador. Espero vocês na próxima, durante essa semana e até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.